Bom dia, Alberto. Bom dia aos ouvintes. Excelente falar contigo um domingo como esse, viu? Uma grande alegria, Alberto. Quanto tempo, né? Andamos Quanto meio atribulados. A nossa amizade, a Maria Malena é uma amiga de longa data, né? Fora que é uma excelente psicóloga e Maria Malena tem uma experiência no serviço público, é aposentada no serviço público, é palestrante, enfim, trabalha com os idosos, trabalha com os jovens, trabalha com servidores, trabalha com professores, trabalha na clínica, enfim, tem toda uma experiência. E aí, Maria Malena, eu quero começar contigo o seguinte, ó. Eu vi um card esses dias aí na internet que dizia um desenhozinho, assim, o médico perguntando, que parte que dói? O médico perguntava. E a pessoa respondia, a realidade. E aí, podemos começar por aí. Tá doendo a realidade, né? Com tudo que tá acontecendo. Tá doendo, né, Alberto? Como dizem alguns amigos, dá vontade de fugir para as montanhas, de fugir para a caverna, porque essa semana, principalmente, né, Alberto, nós estamos de luto, né, por tudo que aconteceu aí com a professora Thais na Escola João Desorze, e ainda bem que teve uma movimentação bem grande, né, na Câmara de Vereadores, caminhadas, pronunciamentos do Sindicato de Servidores. É uma realidade que nos assusta, né, Alberto? É uma realidade perigosa, violenta, que a sociedade contemporânea, como já dizia o Zygmunt Bauman, né, é uma realidade toda líquida, tudo pode, nada dura, tudo é volátil, tudo muda. Isso me parece que está deixando as pessoas perdidas, sem referenciais de valores, sem referenciais até de espiritualidade, me parece, sabe? Então, eu sempre digo, porque eu atendo adolescentes, né, que eu não queria ser adolescente nessa fase, nesse momento do mundo, porque são tantas informações, é acesso a todo esse mundo da internet, que isso deixa o jovem, que foi o caso dessa semana, né, muito perdido e muito sem referenciais que dê segurança. Então, nós temos aí um desafio de pensar esse mundo tão violento e construir soluções coletivas juntos, né, Alberto? Porque nós não temos todas as respostas, né? Verdade, é promover, e aí a gente tem que falar de políticas públicas também, né? Porque todos os debates, nós estamos falando no caso específico agora, nesse primeiro momento, que é o caso da professora, né? Que ganhou uma repercussão nacional, que foi esfaqueada numa sala de aula por adolescentes de 13, 14, 15 anos. Depois foi encontrado facas nas mãos de crianças de 12 anos. E isso não tem acontecido só aqui em Caxias, tem acontecido em vários lugares, né? E a gente tem debatido sempre a questão de redes sociais, redes sociais, redes sociais, redes sociais. A gente está batendo em cima dessa tecla. Os pais não estão cuidando dos seus filhos. Mas não é só as redes sociais, né? Onde está aí o trabalho que pode ser feito em políticas públicas para tentar minimizar essa situação, que é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo, que está atingindo de cheio as nossas crianças e os nossos adolescentes e, por consequência, atingindo as famílias, as escolas, enfim, o restante da sociedade. Olha, Alberto, tu pegou no ponto certo, né? Nós precisamos urgente de políticas públicas que ajudem minimamente os professores a poderem trabalhar. E porque o professor hoje, nesse caso específico, o professor está fazendo o papel de vários profissionais. E muitas vezes ainda ele não tem autoridade de professor respeitada. Então, tem uma lei de 2019, uma lei federal, que determina que os municípios contratem assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Através da Psiconor, nós entregamos um pedido de cumprimento dessa lei, respaldado junto com o Conselho Regional de Psicologia para os dois últimos candidatos à prefeitura, inclusive para o prefeito que está exercendo, né? Porque não tem mais condições. O crescimento do adoecimento mental é grande e hoje tem 4.000 crianças esperando atendimento psicológico. Então, 4.000 crianças?
Isso dado dali da Câmara de Vereadores, que eu vi essa semana, né? Sim. Uhum. Então, esse dado já é antigo. Muitas vezes, esses atendimentos são direcionados para as faculdades, que também são atendidos por estagiários, estudantes, e a gente sabe que tem alguns colegas, muito pouco, 2, 3 psicólogos na SMED, mas que é um serviço mais de visitação, acompanhamento, não é atendimento, né? Então, eu digo que eu entrei e saí da prefeitura, isso faz mais de 30 anos, e isso já era uma luta. Por quê? Porque todo o adoecimento, toda a problemática dessa criança, ela cai na escola. Então, se essa criança está sofrendo violência lá na casa dela, ela vai ser violenta na escola. Se ela não está sendo acolhida lá na sua família, ela vai buscar um acolhimento na escola, que nem sempre o professor, que também precisa desse apoio psicológico, psicossocial, vai poder dar. Então, nós precisamos de políticas públicas que apoiem tanto os alunos, os pais, como os professores, porque nós sabemos que muitos professores na rede municipal nem estão querendo mais assumir, Verdade. assim como os guardas municipais. Então, isso é um dado muito sério, porque logo nós não teremos mais professores. Tanto que o governo federal já está oferecendo aí gratuito graduação e licenciatura para a primeira graduação, para as pessoas terem um estímulo de serem professores, né? Então, Alberto, acho que as políticas públicas, elas envolvem saúde, educação, segurança, e nós precisamos cobrar isso, não só como o prefeito disse, né, cobrada da lei federal, aí dos deputados, de mudar o Estatuto da Criança e Adolescente para aumentar a idade penal ali, né, ou seja, que com a idade talvez de 14, 15 anos eles possam responder, porque esses adolescentes vão ficar só 3 anos presos, né? Sim, e aí se pega sempre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre quando acontece uma situação, tem que mudar o ECA, né, parece a explicação mais fácil para a omissão, né, e para explicar aquilo que não foi feito em outras políticas públicas, né? E aí eu cito o esporte, por exemplo. O esporte poderia, né? O esporte, eu, no meu tempo de adolescente, jogava vôlei. Os professores de educação física podiam ficar depois do seu horário de trabalho, ganhavam hora extra para treinar as equipes de vôlei, os campeonatos escolares. E aqui em Caxias se diminuiu, inclusive, o valor, né? Se tirou dinheiro do FIESporte. Então, quer dizer, quando a gente fala nas coisas, não é... A gente não fala em política, fala em políticas públicas, áreas de lazer, esporte, estímulo à cultura, o psicólogo que precisa de sala de aula, quer dizer, é um combo, né, Maria Marlene? Não dá pra gente dizer, explicar uma situação como essa, tem que mudar o ECA. Não, isso foi complicado a gente ter que ouvir isso, né, Alberto? Porque quem trabalhou no serviço público, como eu trabalhei na cultura e eu vejo, por exemplo, que a cultura, junto com a saúde e a educação, é um tripé fundamental para ter saúde, para ter, assim, valores, ocupar o tempo. Então, não se aproveita como deveria a interface dessas secretarias. Se fala também em escola de turno integral, né? Ok, mas tudo que for feito tem que trabalhar o que esses jovens estão precisando e contextualizado, né, nesse mundo contemporâneo que é diferente da nossa adolescência, né, de quando a gente foi jovem. Esse mundo contemporâneo é muito mais desafiante. E os professores, quem vai trabalhar com os jovens, seja no esporte, na cultura, na educação, tem que entender a linguagem deles, contextualizar. E enquanto não tiver, por exemplo, também como você falou, atividade para esses jovens no esporte, na cultura, eles vão estar na rua, eles vão estar na tela, na internet, aprendendo nem sempre coisas boas, né? Aprendendo a tirar vida, aprendendo a fazer um plano lá para esfaquear a professora. Então, eu acho que o nosso maior desafio como pais hoje é a internet, é tirar os filhos dali, é dosar
o tempo de estar ali e a gente procurar outras coisas, mas também não adianta a gente querer que os filhos saiam de frente às telas se a gente não sai também. Mas as políticas públicas, elas são fundamentais para dar atividade para esses jovens, para ensinar valores, para ter acolhimento que talvez eles não tenham nas suas famílias, né, Alberto? É que tá todo mundo meio confuso, né? E quando a gente fala nisso, a gente tem, todo mundo tá analisando a minissérie da Netflix Adolescência. Todo mundo tá analisando porque milhões de pessoas já viram essa minissérie, né? Que trata de um caso de um menino, né? Que matou uma menina de 13 anos, né? E ele tinha 13 anos, a menina 13 anos. E essa minissérie, ela trata dessas questões que envolvem redes sociais e também o ódio, né? O ódio de meninos pelas meninas, né? Aquela coisa assim de eu quero ter uma relação sexual e sou rejeitado, e o grupo faz com que tu odeie a menina por isso. Então, o ódio dos homens pelas mulheres. É isso que trata essa minissérie. Todo mundo está assistindo e todo mundo está comentando. Mas nessa minissérie que eu assisti também, Maria Marlene, os pais também, eles se perguntam no que a gente errou. Inclusive, o pai do menino na minissérie é o próprio diretor da minissérie, né? No que a gente errou, porque ele estava sempre no quarto, ele estava sempre sozinho, ele estava ali. Para os pais, aquele menino ele estava seguro ali, né? Só que ele estava num mundo virtual em que outros meninos também estavam, enfim, e gera em torno disso. O que se pode fazer? Porque os pais também estão perdidos e às vezes eles não se dão conta disso, né? Uhum. Perfeita a tua pergunta, Alberto. A questão é a seguinte: quando um pai deixa o filho o tempo todo lá no quarto, na internet, e não sabe aonde ele está navegando, é como se você largasse o teu filho numa cidade onde ele não conhece, ele fica perdido lá e ele vai experimentar diferentes caminhos. Então, os pais têm que, de alguma forma, monitorar onde os filhos estão navegando nessa internet. O que eles estão fazendo lá? Que tipo de site, de jogos eles estão acessando. Porque hoje, né, Alberto, hoje o real e o virtual é a mesma coisa. Né? Isso já é estudo já antigo da psicologia social. Será que o real e o virtual é a mesma coisa? Sim, na cabeça desses jovens o real e o virtual é a mesma coisa. Então, a gente vê nos estudos aí das dependências de internet, toda essa situação, que normalmente quem se apega muito a aprender e achar que é realmente verdade tudo que ele está vendo ali, são meninos tímidos, com dificuldade de relacionamento, que se sentem excluídos, que não se sentem atrativos, né? Principalmente aí no caso dele com as meninas. E aí ele começou a transitar e aprender coisas ali, só que reforçou o ódio, reforçou coisas ruins. Então, à medida que ele não consegue ter o amor, a aceitação dessa menina, ele já estava saturado, né? Porque não me querem, não me aceitam, ele resolve matar a menina. Mas isso tem uma coisa anterior, né? Todo esse ódio das mulheres, tudo isso que ele aprendeu lá no contato, no tempo dele de internet. Então, todo esse acesso à internet está mexendo com as nossas emoções, com os nossos valores, e não está tendo mais filtro, né, Alberto? Então, os pais têm que saber, têm que ir lá, sentar com o filho, ver alguma forma de monitorar, ver uma forma lá com os técnicos aí da informática que eles possam monitorar onde os filhos estão. E outra coisa, né? Adolescente gosta do quarto. Então os pais acham que é normal adolescente. Sim, acham que está seguro ali, né? Isso. Mas adolescente que está muito quieto, que não expressa suas emoções, que não mostra sua rebeldia, uma hora vai estourar. Uma hora as coisas vão vir. Então, é melhor e mais saudável o adolescente que explode,
que coloca para fora suas emoções, do que esse que fica quietinho, que nunca fala nada, tu não sabe o que está acontecendo. E se tu acha que está seguro no quarto, você não vai monitorar isso. Então, eu digo que os pais têm que estar mais próximos. Se o filho está lá no quarto, vai lá você, se aproxima, conversa, tenta interagir, porque é normal o distanciamento na adolescência. É normal o distanciamento que o adolescente tem para criar a individuação dele, né? Como pessoa, constituir a personalidade. Mas os pais precisam estar próximos e interpretar também esse silêncio. Sim. Quando ele é extremo, como desse menino. Claro, e a gente entende também que há um outro elemento aí que que a gente pode pegar também, que é os pais trabalhando demais, precisando trabalhar, né? A mãe também trabalhando, o pai também alguém vai dizer, mas antigamente os pais também trabalhavam. Sim, mas nós tínhamos a TV ficava na sala e todo mundo assistia a TV na sala, o mesmo programa. Eram outros tempos, não dá para ficar comparando. Hoje, essas crianças e adolescentes estão sendo bombardeados pelas redes sociais, que sabem exatamente o que eles querem, o que eles gostam, ou induzem eles a gostar disso ou daquilo. E há um submundo nos aplicativos, no Instagram, no Twitter, enfim, há submundos, né? Coisa nojenta, coisa difícil, e essas grandes, né, as Big Techs, elas não conseguem ou não querem fazer, não querem ser reguladas, é difícil regular essas Big Techs. Então, os nossos adolescentes são atingidos de cheio nisso e os pais por consequência. Esse é o perigo. Sim, então, Alberto, isso que tu está dizendo é tão sério que eu já atendi adolescentes que com 16 anos, os pais não têm nem ideia do que se passa. Já fizeram sexo online com adultos, né? E então, assim, ó, os pais não têm ideia tudo que eles já experimentaram na internet. Eles não fazem ideia. Porque uma que eles não vão contar e outra que os pais não monitoram. Então, quando as coisas explodem, seja matando alguém, seja em outras situações, os pais vão perguntar exatamente o que você perguntou, o que eu fiz de errado? O que faltou? Eu acho que a resposta que eu, como mãe, daria, falta proximidade. Não deixe a educação do teu filho, o tempo do teu filho para a tela. Tente se aproximar, tente tirar o teu filho da tela, porque senão você vai ter que, como pai, resolver as consequências disso, né? Só que os pais, Alberto, o trabalhar demais é uma questão de prioridade de cada um. Verdade. Se eu trabalho muito é porque eu crio necessidades. Será que a gente precisa tantas coisas para viver? Será que é normal a gente não ter tempo para descansar? Será que os pais também não estão descansando em frente às telas? Então, a gente não pode cobrar do filho o que a gente faz também, né? Exatamente. Eu estou lendo esse livro aqui, eu sempre falo que eu estou lendo esse livro, Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Eu estou assim, devorando esse livro aqui, mas ele é muito preocupante o que diz nele. A revista Veja, dessa semana aqui, tem na capa, matéria de capa, uma pesquisa que a própria revista fez com adolescentes, baseado na minissérie Adolescência. É preocupante os relatos de mães que dizem, olha, minha filha ficava em tal aplicativo e mudou tanto que quis se matar, né? Vários adolescentes tentaram suicídio ou conseguiram até isso em função do tempo de tela, de estarem nesse submundo da internet que os pais não observam, não conseguem observar, até por não entenderem isso. Mas os jovens estão ali, eles sabem onde eles estão, eles se comunicam ali. Então, leiam mais sobre esses assuntos e façam isso que a Maria Marlene tá falando aqui, que é uma coisa simples, né? Tem que reconfigurar a adolescência, é isso, é reconfiguração. É o toca aí, hoje nós somos um toca e rola, né? Toca e abraça, né? Conversa, insiste nisso com os filhos, né? Insiste. Alberto, eu comprei esse livro, não li ainda, porque eu tô lendo, como é que se diz, aquele da dopamina lá.
Mas esse livro, o Alberto, tu trouxe uma coisa muito importante. Os pais têm que estudar para ser pais de adolescente hoje. Verdade. Precisa estudar para entender esta nova geração. Não adianta mais, eu vejo alguns pais dizendo, mas eu vou bater, mas eu vou fazer isso porque isso funcionou para mim. Você era outra mentalidade, você era de um outro contexto, de uma outra sociedade. Você só tinha como verdade o que o teu pai dizia, o que a escola dizia, o que a igreja dizia. Hoje é muito mais desafiante. Como diz o Alberto, esse submundo, nós não imaginamos tudo que existe. Nós não imaginamos que tem aí locais na internet que ensinam o teu filho a tirar a vida. E se nesse minuto que ele estiver desesperado, com uma dor insuportável, não tiver alguém perto dele, ele vai tirar a vida. Então, os pais precisam, sim, estudar, assistir a série, trocar com outros pais, porque não é mais igual a adolescência que a gente viveu ou que a gente pensa que é. Eu tenho visto muitas amigas aí com dificuldade com os filhos adolescentes. É um momento da gente se reinventar enquanto pai e da gente entender essa cabeça diferente, esse jeito de pensar e de sentir diferente desse adolescente. Então, vamos desafiar os pais que eles busquem ajuda, que eles estudem e que eles trabalhem menos, fiquem menos tempo no celular aí para aprender a ser pais desses adolescentes. Exatamente. E vale para todos nós, também nós adultos, né, Maria Marlene? Sim, para nós também. Muito obrigado, um prazer falar contigo. Maria Marlene Faria, psicóloga. Obrigado, viu, participando do nosso Café com Terapia. Temos que tomar um café presencial, eu e tu, tá? Sim, Alberto, estamos em dívida, né? Exatamente. Com o outro. Café online não dá, né? Não dá. Só queria dizer para encerrar, Alberto, que a violência também adoece. Então, a gente não pode ficar muito tempo em relações violentas, porque a violência faz mal para a saúde. E a pior que a gente tem, que é o início de tudo, é a violência psicológica das palavras. Boa reflexão. Um abraço, Maria Marlene. Abraço, querido. Muito obrigada.